Bill Owen como Campo Semonite William John Owen Robotham, mais conhecido como Bill Owen, nasceu em 14 de março de 1914 em Acton Green, Londres. Aos 59 anos, alcançou a fama televisiva como Campo Semonite na comédia de longa duração O Último Vinho do Verão, lançada em 1973. Campo, o velho desleixado e atrevido que constantemente tentava impressionar Nora Betty e era arrastado para tramas malucas pelos amigos, tornou-se um personagem tão amado que definiu a carreira de Bill por 26 anos, tornando-a um símbolo da sitcom mais longa do mundo. A vida de Owen foi marcada por cicatrizes físicas e emocionais. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu no Corpo de Artilharia do Exército Real e foi gravemente ferido em uma explosão de treinamento, ferimento que deixou sequelas duradouras. Após a guerra, dedicou-se às artes, trabalhando incansavelmente em filmes, Carry On, O Lucky Man, teatro e produções musicais. Compositor talentoso, ele escreveu o sucesso Marianne e contribuiu para musicais teatrais famosos. Mas os holofotes de suas realizações musicais logo se apagaram em comparação com a sombra imponente de Campo, um personagem tão profundamente amado que eclipsou o restante de seu legado artístico. Em sua vida pessoal, Owen se casou e teve uma pequena família, mas o casamento não lhe trouxe felicidade duradoura. Sua paixão por atuar o manteve distante dos mais próximos e, no final, foi seu único filho, Tom Owen, que seguiria os passos do pai em O Último Vinho do Verão, que se tornou seu maior orgulho e conforto nos anos seguintes. Determinado tanto na tela quanto fora dela, Owen era profundamente engajado na política. Socialista convicto, apoiava o Partido Trabalhista, presidia a organização Artes para o Trabalho e defendia causas como Keep Sunday Special. Sua franqueza às vezes gerava controvérsias, incluindo confrontos acalorados com o colega de elenco Michael Bates, além de tensões ideológicas que quase fragmentaram o elenco da série. A maior tragédia aconteceu no final de sua vida. Durante as filmagens de um episódio especial de Millennium na França, Owen adoeceu gravemente, mas insistiu em terminar suas cenas. Ao retornar à Inglaterra, foi diagnosticado com câncer avançado de pâncreas e intestino. Apesar da dor intensa, ele continuou no programa até o final, uma demonstração de resiliência que comoveu profundamente seus colegas e fãs. Em 12 de julho de 1999, Bill Owen faleceu em Londres, aos 85 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 2 milhões, conquistado ao longo de décadas de dedicação à atuação e contribuições à música. John Comer, como Sid John Comer, nasceu em 1º de março de 1924, em Stratford, Lancashire, Inglaterra. Aos 49 anos, tornou-se um rosto familiar para o público como Sid, o bondoso e bem-humorado dono de café, em O Último Vinho do Verão, a partir de 1973. Com seu charme descontraído e sagacidade natural, Sid tornou-se parte essencial da magia inicial do programa, levando calor e risos aos espectadores por mais de uma década. Antes de alcançar o sucesso duradouro, Comer passou muitos anos trabalhando duro em papéis coadjuvantes e atuando em espetáculos de variedades, com seu irmão, os irmãos Comer. Eles se apresentavam em clubes sociais e pubs, construindo gradualmente seu nome por meio de concursos de talentos. Depois que seu irmão deixou o show business, Comer persistiu, ganhando reconhecimento aos poucos em Coronation Street, Emmerdale Farm e filmes como Eu Sou Legal, Jack, Um Gosto de Mel e A Família Way. Na vida pessoal, Comer encontrou estabilidade com a esposa, Molly, que o apoiou nos desafios da vida. Mas o tabagismo pesado teve consequências graves, levando-o a um câncer na garganta que o privou da voz. Em sua última aparição na televisão, no special de Nadal Getting Sam Home, suas falas tiveram que ser dubladas por outro ator. John Comer faleceu em 11 de fevereiro de 1984, aos 59 anos, deixando um legado de humor e emoção que tocou profundamente fãs e colegas. Ao falecer, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $600,000, construído ao longo de anos de dedicação à arte de atuar no palco e na tela, interpretando Thora Hird como Edie Pegden, Joe Gladwin como Wally Batty. Joseph Gladwin nasceu em 22 de janeiro de 1906, em Ordsall, Salford, Inglaterra. Aos 69 anos, conquistou o público como Wally Batty, o marido sofrido, porém adorável, de Nora Batty, apaixonado por pombos correio. Em O Último Vinho do Verão, de 1975, com seu olhar resignado e charme discreto, Wally proporcionou aos espectadores momentos de humor e emoção por mais de uma década. Antes de alcançar a fama, a vida de Gladwin foi marcada pela luta. Ele teve uma variedade de empregos para sobreviver, desde entregador de farmácia até atuar em unidades de entretenimento para as tropas durante a Segunda Guerra Mundial. As dificuldades financeiras foram uma constante até que ele ganhou reconhecimento em Coronation Street e, mais tarde, em Nearest and Dearest. No entanto, o papel de Wally Batty o limitou aos olhos do público como um marido tímido e dominador, embora suas habilidades de atuação excedessem em muito essa imagem limitada. Em sua vida pessoal, Gladwin teve um casamento forte e duradouro com Lillian Wynne,
com quem se casou em 1933. Além da atuação, ele era admirado por seu trabalho de caridade e foi condecorado como Cavaleiro de São Gregório, KSG, por suas contribuições à comunidade. Em seus últimos anos, Gladwin lutou contra um câncer brônquico que o enfraqueceu gravemente e levou a complicações de pneumonia. Em 11 de março de 1987, ele faleceu no Greater Manchester Hospital, aos 81 anos. Seu patrimônio líquido na época era estimado em cerca de 800,000, refletindo uma vida inteira de dedicação ao palco e à tela. Kathy Staff, como Nora Batty. Kathy Staff nasceu em 12 de julho de 1928, na Inglaterra. Aos 45 anos, tornou-se conhecida interpretando Nora Batty em O Último Vinho do Verão, de 1973. Nora, a dona de casa rabugenta com meias amassadas e vassoura confiável, era a ruína da existência de campo e um ícone insubstituível da comédia de longa data. A vida de Kathy, assim como sua personagem, foi moldada por altos e baixos memoráveis e lutas silenciosas. Ela começou a se apresentar em 1946 com companhias teatrais itinerantes, sob o nome artístico de Catherine Brandt. Após se casar com John Staff em 51, ela se afastou dos holofotes para cuidar da família. Foi o apoio constante de John que permitiu que Kathy voltasse a atuar na década de 1960, primeiro em papéis menores, antes de gradualmente ganhar reconhecimento. Além de Nora Batty, Kathy apareceu em programas populares como Coronation Street, Open All Hours, Crossroads e The Dresser. No palco, ela brilhou em papéis como Lady Bracknell, Madame Arcady e Sr. Malaprop, encantando o público. No entanto, o próprio sucesso de Nora Batty tornou-se uma espécie de fardo invisível. Kathy admitiu em suas memórias que às vezes se sentia limitada pela popularidade avassaladora da personagem. Em 2008, uma tragédia aconteceu. No início daquele ano, Kathy foi diagnosticada com um tumor cerebral e sua saúde piorou rapidamente. Apesar do sofrimento, ela permaneceu em paz e faleceu nos braços de seu dedicado marido, John, em 13 de dezembro de 2000, aos 80 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $1,1 milhão, conquistado ao longo de mais de meio século de atuação dedicada. Robert Fife como Howard Sibshaw. Robert Douglas Fife nasceu em 25 de setembro de 1930, em Kirkcaldy, Escócia. Aos 60 anos, tornou-se conhecido por milhões como Howard Sibshaw, o marido tímido que constantemente tramava para encontrar Marina secretamente, em O Último Vinho do Verão, de 1985. Com seu rosto expressivo e uma atuação cativante e engraçada, Fife fez de Howard um dos personagens mais queridos da série. Antes de alcançar a fama, Fife estudou literatura inglesa na Universidade de Edimburgo, mas abandonou a carreira para se dedicar à atuação, graduando-se na Northern Theatre School em 1954. Trabalhou incansavelmente em pequenos teatros em Halifax, York e Scarborough, e construiu uma carreira estável com papéis coadjuvantes em filmes como Extra, The 51st State e Cloud Atlas, além de séries como Coronation Street e Monarch of the Glen. Mas sua interpretação de Howard tornou-se tão icônica que o tornou estereotipado, limitando suas chances de mostrar todo o seu talento como ator. Em sua vida pessoal, Fife teve um longo e feliz casamento com a diretora teatral Diana Rush, de 1957 até a morte dela em agosto de 2021. Juntos, criaram 3 filhos, Timothy, Nicholas e Dominic, que eram seu maior orgulho. Em seus últimos anos, Fife enfrentou problemas de saúde devido a uma doença renal. Ele faleceu em 15 de setembro de 2021, apenas 10 dias antes de completar 91 anos, após uma carreira de mais de meio século. Na época de seu falecimento, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $1 milhão, resultado de décadas de trabalho dedicado no palco e na tela. Thora Hird nasceu em 28 de maio de 1911, em Morecambe, Lancashire, Inglaterra. Aos 75 anos, conquistou o coração do público televisivo como Edie Pagden, a esposa de Wesley, de língua afiada e humorística, em O Último Vinho do Verão, que estreou em 1987 e 1986. Com sua voz marcante, estilo natural e timing cômico brilhante, Edie se tornou uma personagem icônica que trouxe uma nova energia à série nos últimos anos. Antes de alcançar fama duradoura, Hird trabalhou em uma cooperativa local e viveu as dificuldades da Segunda Guerra Mundial e o difícil período pós-guerra. Começou a atuar ainda criança em teatros administrados pelo pai, comprovando gradualmente seu talento em inúmeros papéis no cinema e na televisão. Tornou-se um tesouro nacional, deixando sua marca em séries como Meet the Wife in Loving Memory, Hallelujah! E atuações vencedoras do BAFTA em Talking Heads e Lost for Words. A vida pessoal de Hird foi definida por seu casamento firme de 57 anos com o músico James Scott, que permaneceu ao seu lado até sua morte em 1994. Ela foi mãe da atriz Jeanette Scott e, por um tempo, sogra do cantor de jazz Mel Torme. Guiada por uma profunda fé cristã, Hird recusou papéis que conflitavam com seus valores, escolhas que às vezes geravam debates, mas refletiam seus princípios inabaláveis. Em seus últimos anos,
Heard lutou contra doenças cardíacas, artrite grave e passou por várias cirurgias de substituição do quadril, o que a deixou dependente de uma cadeira de rodas no trabalho. Apesar da saúde debilitada, ela continuou a se dedicar totalmente à sua arte até o fim. Thora Hird faleceu em 15 de março de 2003, aos 91 anos, após um derrame, encerrando uma carreira que durou mais de 70 anos notáveis. Ao falecer, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 2 milhões, resultado de uma vida inteira de dedicação às artes e à comunidade. Brian Wilde, como Walter Foggy Dewhurst. Brian George Wilde nasceu em 13 de junho de 1927, em Ashton-under-Lyne, Lancashire, Inglaterra. Aos 49 anos, tornou-se adorado pelo público televisivo como Walter Foggy Dewhurst, o ex-soldado autoconfiante, porém muitas vezes desajeitado, em O Último Vinho do Verão, a partir de 1976. Com sua estatura alta e a expressão triste que o caracterizava, Foggy ria sem parar e se tornou um dos personagens mais memoráveis da série. A vida de Wilde foi repleta de altos e baixos. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na Força Aérea Real e, ao retornar para casa, lutou para construir sua carreira, assumindo pequenos papéis no teatro, no rádio e no cinema. Sua interpretação do Sr. Garrett Barrow em Mingau lhe rendeu atenção, mas foi Foggy que o catapultou para a fama duradoura. No entanto, o papel também trouxe muita pressão, desde comparações constantes com outros personagens icônicos até a frustração de ser estereotipado como o veterano desajeitado. Wilde deixou a série 2 vezes, alegando insatisfação com os roteiros e tensões com a produção, demonstrando sua natureza íntegra e intransigente. Em sua vida pessoal, Wilde era um homem reservado. Casou-se e construiu uma vida familiar acolhedora, e uma de suas maiores alegrias foi ver seu filho, Andrew Wilde, seguir seus passos trabalhando como editor de cinema em Last of the Summer Wine, ajudando a perpetuar o legado de seu pai. A tragédia aconteceu no início de 2008, quando Wilde sofreu uma queda em sua casa em Ware, Hertfordshire. Sua saúde nunca se recuperou e, em 20 de março de 2008, ele faleceu pacificamente, enquanto dormia, aos 80 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 1,8 milhão, obtido por meio de uma carreira dedicada na televisão que deixou uma marca indelével em Foggy e no Sr. Barrowclough. Frank Thornton como Herbert Truly. Amor verdadeiro Frank Thornton Ball nasceu em 15 de janeiro de 1921, em Dulwich, Londres, Inglaterra. Aos 76 anos, tornou-se uma adição tardia ao elenco principal de Last of the Summer Wine, interpretando Herbert Truly, Amor verdadeiro, a partir de 1997. Como o policial aposentado, digno e imperturbável, Truly trouxe rumor fresco e equilíbrio ao adorado trio da série durante seus últimos anos. A vida de Thornton foi marcada pela perseverança diante das adversidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu na Força Aérea Real, enfrentando perigos nos céus da Europa. Após a guerra, ele lutou por anos para se firmar na atuação, fazendo pequenos papéis no palco, no rádio e na televisão, antes de alcançar a fama como Captain Peacock em Are You Being Served? Ao participar de Last of the Summer Wine, ele sentiu a pressão de substituir personagens icônicos do passado, como Campo e Foggy, e falou da tristeza que sentia com a morte de colegas. Em sua vida pessoal, Thornton teve um casamento caloroso e duradouro com a atriz Beryl Evans. Eles se casaram em 1945 e permaneceram dedicados um ao outro por quase 70 anos, criando uma filha chamada Jane. Frank Thornton faleceu pacificamente enquanto dormia em sua casa em Barnes, Londres, em 16 de março de 2013, aos 92 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 2,5 milhões de dólares, um testemunho de uma longa e dedicada carreira em 2 das sitcoms mais queridas da Grã-Bretanha, Are You Being Served? E Last of the Summer Wine. Juliet Kaplan como Pearl Sibshaw. Marlene Juliet Kaplan nasceu em 2 de outubro de 1939, em Bournemouth, Inglaterra. Aos 46 anos, tornou-se uma das favoritas dos fãs como Pearl Sibshaw, a esposa perspicaz e vigilante, sempre de olho em Howard, em O Último Vinho do Verão, de 1985. Com seu olhar penetrante, fala afiada e humor sutil, Kaplan transformou Pearl em uma personagem que o público jamais esqueceria. A infância de Kaplan foi repleta de mudanças. Nascida em uma família judia, filha de pai marinheiro e mãe enfermeira, ela passou parte da infância na África do Sul e, posteriormente, em Nova York, antes de retornar a Bournemouth. Essas experiências diversas moldaram seu olhar aguçado para os detalhes e sua profundidade emocional, qualidades que ela trouxe para cada papel. Na adolescência, apaixonou-se pela atuação durante as aulas noturnas de teatro na Hampshire School of Drama, preparando o terreno para sua carreira. O caminho de Kaplan para o sucesso não foi fácil. Na transição do teatro para a televisão, ela trabalhou arduamente em pequenos papéis em espetáculos como Doctors, Brookside, EastEnders e London's Burning. Foi o papel de Pearl que finalmente lhe trouxe reconhecimento nacional. Pearl tornou-se a esposa por excelência de uma sitcom, rendendo a Kaplan tanto a adoração quanto a frustração de ser estereotipada,
o que limitou suas chances de explorar outros tipos de papéis. Além de O Último Vinho do Verão, Kaplan levou Pearl ao palco em show solo e apareceu em pantomime como a Rainha Má em Branca de Neve, de 2008 a 2009. Ela também fez uma aparição memorável em Coronation Street, de 2015, como Agnes Tinker. Em sua vida pessoal, Kaplan casou-se com Harold Hoser em 58, e eles compartilharam mais de 2 décadas juntos até a morte dele em 1981. Tiveram 3 filhos, Mark, Perina e Tanya, que eram o centro de sua vida. Em seus últimos anos, Kaplan lutou contra um câncer, ligado em parte ao hábito de fumar ao longo da vida, iniciado aos 14 anos. Ela faleceu em sua casa em Westgate-on-Sea, Kent, em 10 de outubro de 2019, apenas 8 dias após completar 80 anos. Ao falecer, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $900,000, acumulado ao longo de mais de 60 anos de dedicação ao palco e à tela. Jane Freeman como Ivy Jane Freeman, nascida Shirley Ann Pithers em 12 de junho de 1935, em Brentford, Middlesex, Inglaterra, começou a conquistar os corações dos espectadores quando tinha 38 anos, interpretando Ivy, a rígida, mas bondosa dona de café, em Last of the Summer Wine, desde sua primeira temporada em 1973 até seu final em 2010. Sua atuação fez de Ivy uma parte essencial do charme da sitcom por quase 4 décadas. A vida de Freeman, assim como a de seus personagens, não foi isenta de dificuldades. Quando ela tinha apenas 9 anos, seu pai morreu em um acidente, deixando um vazio duradouro em sua infância. Ela e a mãe se mudaram para Merthyr Tydfil, onde ela cresceu e alimentou sua paixão pela atuação. Após se formar na Faculdade de Música e Drama de Cardiff, em 1955, trabalhou incansavelmente no teatro antes de encontrar seu caminho para a televisão. Em 1971, Freeman casou-se com o diretor Michael Simpson, que conheceu no Birmingham Rep Theatre. O casamento deles era forte e estável, mas Freeman frequentemente se sentia ofuscada por Ivy, a personagem que definiu sua carreira. Ela admitiu em entrevistas que às vezes se sentia presa ao papel, mesmo que isso lhe trouxesse um carinho duradouro dos fãs. A perda de colegas próximos como Bill Owen, Kathy Staff e John Comer foi um duro golpe, e ela falou abertamente sobre a tristeza que essas perdas causaram. Em seus últimos anos, Freeman lutou contra um câncer de pulmão. Apesar da dor e do declínio de sua saúde, ela permaneceu digna e grata pela carreira que construiu. Jane Freeman faleceu em 9 de março de 2017, aos 81 anos, encerrando uma jornada artística notável. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $1 milhão, conquistado ao longo de décadas de dedicação ao Last of the Summer Wine e ao stage. Jean Ferguson, como Marina Jean Ferguson, nasceu em 30 de dezembro de 1944, em Woolley, perto de Wakefield, Inglaterra. Aos 41 anos, conquistou o coração dos espectadores como Marina, a mulher loira, sedutora, de saia curta e cílios grossos, que manteve Howard sob seu feitiço em O Último Vinho do Verão, de 1985. Com charme, sagacidade e seu estilo próprio e distinto, a Marina de Jean trouxe uma explosão de energia e frescor à sitcom de longa duração. A infância de Jean foi marcada por mudanças frequentes entre Yorkshire e Dumfriesshire, antes de sua família se estabelecer em Bridgend, Glamorgan, em 1956. Ainda na escola, ela demonstrou um talento natural para a atuação, juntando-se ao grupo amador Bridgend Castle Players. Determinada a perseguir sua paixão, formou-se no Royal Welsh College of Music and Drama em 1965, lançando as bases para uma carreira no palco e no cinema. Antes de Marina se tornar conhecida, Jean teve dificuldades com papéis menores em Crossroads, All Creatures Great and Small, Coronation Street e produções teatrais locais. Ela lutava contra inseguranças sobre interpretar uma personagem sexy na meia-idade, preocupada que as pessoas julgassem mais sua aparência do que seu talento. Depois de Last of the Summer Wine, a fama de Marina ironicamente limitou suas oportunidades, já que a sombra da personagem pairava sobre sua carreira. Em sua vida pessoal, Jean desfrutou de quase 3 décadas felizes com o parceiro Paul Jenkinson, até o falecimento dele em 2011. Mais tarde, em 2014, ela se mudou de Yorkshire para Londres para ficar mais perto de amigos e colegas. Após a morte de Paul, a saúde e o ânimo de Jean decaíram gradualmente. Em 14 de novembro de 2019, ela faleceu em sua casa, em Londres, aos 74 anos, apenas um mês após a morte de sua querida colega de elenco Juliet Kaplan. Ao falecer, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $700,000, acumulado ao longo de uma vida dedicada ao teatro e à televisão. Peter Sallis como Norman Clegg. Peter John Sallis nasceu em 1º de fevereiro de 1921, em Twickenham, Middlesex, Inglaterra. Aos 52 anos, tornou-se um rosto conhecido do público televisivo como Norman Clegg Clegg em O Último Vinho do Verão, a partir de 1973. Clegg, o homem calmo e filosófico que serviu como a voz da razão em The Central Trio, tornou-se um dos personagens mais marcantes da história da série.
Com 295 episódios, Salles foi o único ator a aparecer em todos eles, tornando-se o símbolo vivo da sitcom mais longa do mundo. A vida de Salles teve seus desafios. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se juntou à Força Aérea Real, mas não pôde se tornar piloto devido a um distúrbio de albumina sérica. Em vez disso, serviu como mecânico de rádio e os perigos da guerra moldaram sua resiliência silenciosa. Após a guerra, Salles trabalhou primeiro no setor bancário antes de seguir sua verdadeira paixão pelas artes, dedicando-se ao teatro, ao cinema e à televisão. Em sua vida pessoal, Salles se casou com a atriz Elaine Usher em 1957. O relacionamento deles foi turbulento, marcado por separações e reconciliações antes do divórcio em 1965. No entanto, eles permaneceram próximos, morando juntos até 1999 e mantendo um vínculo profundo até a morte de Usher em 2014. Eles tiveram um filho, Crispian Salles, e Peter amava seus netos. Nos últimos anos, Salles lutou contra a degeneração macular, perdendo quase toda a visão, o que o limitou ao trabalho em estúdio e gradualmente o levou a se aposentar das telas. Em 2 de junho de 2017, Peter Salles faleceu pacificamente enquanto dormia no Danville Hall, uma casa de repouso em Londres, aos 96 anos. Ele foi sepultado ao lado do amigo Bill Owen no cemitério da igreja paroquial de St. John, em Homeforth, o lar espiritual The Last of the Summer Wine. Na época de seu falecimento, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 3 milhões, fruto de uma vida inteira de dedicação à sua arte.